Agora é o seguinte, menopausa, gente, é um negócio de louco. Eu vou falar pra vocês porque eu sou uma mulher já na menopausa. E sabe que eu falo de menopausa e de perimenopausa já há 15 anos, desde que eu comecei aqui na Rede Vida. Eu entrei na Rede Vida com 40 anos. E eu já entendi que eu estava passando pelo climatério, né? Começando a sentir os primeiros sintomas, às vezes uma mudança no meu temperamento, na minha forma de reagir às adversidades da vida, às vezes um calor. E aí eu falei, bom, conversando com o meu médico, tentando entender tudo, entrevistando médicos aqui, eu falei, eu tô no climatério. Então fui, tratei, fiz tudo o que eu podia, aproveitei bem a minha janela de oportunidades, mas eu confesso pra você que não é uma fase muito tranquila. E o que eu ia te falar é que eu já falo sobre isso há muito tempo, porque eu entendo que nós, mulheres, principalmente nós que estamos à frente de um programa de televisão ou que somos de alguma forma uma pessoa pública, a gente precisa falar mais sobre esse assunto, porque é um tabu. E eu ia contar pra vocês que quando eu comecei a falar, eu ficava assim, às vezes eu olhava assim, falava, que vergonha, né? Mas eu queria falar, porque eu queria ajudar quem estava em casa. Mas eu pensava, que constrangimento, né? Falar que eu tô na menopausa significa falar que eu tô velha, que eu tô fora de uso? Não, não. Mas a gente ainda tem esse tabu. Eu tô te falando isso de 15 anos atrás, mas a gente ainda vive esse tabu. Muitas mulheres ainda vivem esse drama. E ontem eu estava num evento e conversando com algumas pessoas, um amigo meu, o Claudinho, do Negritude Júnior, falou assim, Clau, como é importante vocês falarem sobre esse assunto. Porque tem tanta gente que não entende nada desse assunto e o seu programa não fala só com mulheres, fala com mulheres e homens. E os homens precisam entender o que acontece com a mulher na menopausa. Que eles precisam compreender tudo o que acontece. E é verdade. E aí, nessa hora, minha amiga, eu acho que você tem que, de qualquer jeito, assim, disparar esse vídeo pro seu marido, pro seu companheiro, porque eles têm que entender que muitas coisas acontecem e não é por escolha nossa, né? A gente vai tratar, mesmo que a gente trate, às vezes alguns sintomas são persistentes. E sim, afeta o relacionamento a dois. Por uma questão de emocional, às vezes em desequilíbrio, por uma questão de libido, que muitas vezes fica bem baixa. Às vezes você tem um ressecamento vaginal, às vezes você engorda, sua autoestima vai pro lixo, né? Você fica assim, não gosto mais, não me reconheço quem eu sou. Às vezes você fica chateada com você mesma, porque você até tenta emagrecer e não consegue de jeito nenhum. Não dorme bem, né? Tem os calorões, gente, e um monte de outros 70 sintomas no total. Não é brincadeira. Hoje a gente vai falar com um médico endocrinologista que entende muito sobre essa fase, que entende muito sobre o que acontece nessa fase. E a gente vai falar muito sobre o porquê é que a gente engorda com a chegada da menopausa e por que a gente tem tanta dificuldade de emagrecer com essa fase. Então, recebo agora, muito alegre, Dr. Cláudio Ambrósio, meu xará. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Vamos lá, doutor. Falei muito, mas esse tema me é muito caro, sabe? Que ser mulher menopausada tem lá seus sabores e suas dores, né? A mulher, quando chega nessa fase, é uma novidade para ela, né? E se ela não tiver uma orientação de forma adequada, ela sofre muito nesse período. Mas a medicina, nesse momento, atualmente, tem muitos recursos a oferecer e a grande maioria, quando procura ajuda, passa por essa fase mais difícil de forma bem tranquila. Eu fico muito feliz que muita gente passa por essa fase com ajuda, como eu pude ser ajudada e passei por essa fase muito bem, passo por essa fase muito bem. Mas aí eu fico pensando, quando eu vejo, né, as pessoas falando, mas as mulheres têm acesso, hoje até no SUS as mulheres têm acesso a um tratamento individualizado, bem feito, no caso para tratamento dos sintomas desagradáveis da menopausa? Então, de certa forma, existe um acompanhamento, mas nem todas as medicações que existem disponíveis, nem todas da forma que a gente faz, existe disponível, né? Então, via de regra, sim, existe um cuidado, mas cada caso é um caso, né? Então, a gente precisa identificar a questão de doses, a questão de necessidade individual, e, por exemplo, a parte emocional é muito importante, o que está acontecendo na vida daquela pessoa, para você saber o que precisa ser feito naquele momento para aquela pessoa. Então, tem que ser um ajuste fino. Muito bom. A gente sempre
ficou muito acostumado a ouvir que mulheres em TPM estavam à beira de um ataque de nervos, né? As mulheres em TPM, em algumas situações, são até absolvidas de alguns delitos cometidos. Mas na menopausa a gente também tem essa oscilação emocional que é braba, né? Inclusive muitas mulheres desenvolvem ansiedade e depressão nessa fase, porque não só pela situação emocional em si, mas porque a queda de alguns hormônios causam também uma alteração emocional muito grande. Então, essa depressão endógena, vamos dizer assim, que é causada pelas alterações dos hormônios, é uma coisa muito relevante nessa fase. E se maltratado ou não bem cuidada, ou se isso não for apurado corretamente, o tratamento também sofre influência. Então eu posso concluir que algumas mulheres tomam, por exemplo, antidepressivo e, de repente, se fizessem uma reposição hormonal, não precisariam tomar antidepressivo? Sim, em certos casos eu diria que ou ela pode diminuir a dose, ou se caracterizar que é uma depressão causada pelos hormônios, então, via de regra, ela pode ficar livre dos antidepressivos, assim como a reposição hormonal também diminui a ansiedade, né? Então, quando você falou na TPM, quando a mulher fica muito nervosa e com essa parte oscilante, ela estabiliza quando você faz um tratamento na mulher. Então, da mesma forma acontece em quem está em menopausa, também estabiliza o humor. No climatério, que é perimenopausa e menopausa, quais são os hormônios que caem? São os hormônios característicos, a gente chama características sexuais secundárias. Por exemplo, quando a mulher começa a ter uma queda dos hormônios femininos, que é o que cai na menopausa... Estradiol, progesterona... Isso, o estriol, estrona, inclusive, ela perde um pouco a proteção cardíaca. Então, por isso que em alguns casos já existem pesquisas que mostram que depois que a mulher entra na menopausa e não cuida corretamente, ela tem um maior número de infartos. E isso iguala ao homem, porque alguns hormônios femininos protegem a mulher na parte cardíaca. E quando ela perde essa proteção e não faz o tratamento adequado, ela sofre o mesmo risco que os homens no caso de infarto, por exemplo. E qual é o tratamento adequado para proteger o coração? É repor o hormônio, que são os hormônios femininos que protegem o coração. Mas aí vai repor todos? Não, porque algumas mulheres não caem todos iguais, né? Alguns caem mais, outros menos. Por isso que eu expliquei logo no início que a reposição ela precisa ser individualizada e de forma bem, eu chamei de ajuste fino, né? Porque às vezes uma amiga sua da mesma idade que pratica atividade física como você, ela precisa de uma dose mesmo assim diferente da sua. Então, precisa identificar uma reposição individualizada, isso que eu quis dizer. E isso é feito com base nos exames, medindo a dosagem... E sintomas também. Foi boa pergunta. Hormônios. Porque tem mulher que ela é mais sensível a um determinado hormônio e outra menos sensível. Então, uma dose que para você é o suficiente, às vezes para outra pessoa precisa ser uma dose ainda superior ou às vezes inferior. Porque a sensibilidade da pessoa, ela é diferente ao mesmo hormônio. Então, essa individualização não é só na dose, mas na percepção de melhora da própria mulher. A gente tem que prestar atenção no nosso corpo, na nossa emoção, né? Isso. Nos sintomas, para ver se aumentaram ou diminuíram, e aí fazer uma troca com o médico. Sim. E aí vai ajustando. Doutor, olha, não me dei bem. Aí já começa a dificuldade, porque eu sei que quem está no SUS às vezes não consegue marcar a consulta com menos de 6 meses de antecedência, com menos de um ano de antecedência, né? Aí é um problema, porque quanto mais frequência você vê, mais o médico fica informado e consegue ajustar o tratamento naquele momento, né? Uma coisa também muito comum na mulher são sintomas corporais. Por exemplo, a mulher que não faz a reposição adequada, ela começa a perder a cintura. Então, essa característica feminina, vamos dizer, do violão, é uma coisa que começa a se perder quando a mulher não faz o tratamento. É um sintoma, vamos dizer, é um sinal de que, opa, peraí, ela está mudando de fase e parece que ela está sofrendo muito, porque ela não está mais com as características sexuais secundárias, que é o que caracteriza o corpo feminino, né? Então, isso é uma coisa que as mulheres percebem muito, que é a perda de cintura, vamos dizer assim. Então, olha lá, você às vezes fala assim, eu não estou sentindo sintoma nenhum. Mas está
sem cintura, às vezes você tá só com um pouco de falta de memória, que também é um dos sintomas, um pouquinho mais cansada, e acha que tá trabalhando demais, tudo isso podem ser sintomas. Então, vale a pena conversar bem com o médico, né? Se você tem o seu médico que te acompanha, seu médico particular, existe essa possibilidade de fazer uma troca e esse ajuste fino, mas aí uma dica que eu dou para, de repente, você que vai a uma consulta, já vai com tudo escritinho, já vai com tudo bem detalhado, porque vai facilitar, né? E às vezes ela não esquece, porque é muito comum, nossa, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu estou ansiosa, estou esquecendo um monte de coisa. Então, nós, médicos, a gente consegue fazer algumas perguntas objetivas que vai dando aquele insight para o paciente lembrar daquilo que é importante. Mas se a pessoa já vier com as informações, outro dia eu fiz uma consulta que, olha, ela me passou 20%. Mas aí, né, eu fui naquelas perguntas muito importantes, aí depois de 20, 30 minutos eu falei, olha onde nós chegamos, uma conversa que começou só com isso. Sabe? Aí eu fui ali explorando, no bom sentido, toda a anamnese médica e a conclusão da consulta foi completamente inesperada. O melhor tratamento que eu tinha para ela não era tratar ela, era encaminhar para um outro colega, porque ela veio achando que era uma coisa e, na verdade, era outra. Mas como ela foi dirigindo o pensamento, mesmo pelo Google, pelo Instagram ou alguns amigos, ela foi se autodefinindo e quando, na verdade, quando o caso dela não era nada daquilo, mas eu só consegui descobrir quando eu tive um tempo hábil para poder cutucar, né, os assuntos e puxar algumas coisas que ela não estava ali na primeira parte da consciência dela, e aí que eu percebi que não era nada daquilo. Olha que muito interessante. Dica preciosa que o Dr. Cláudio está trazendo pra gente. Anota tudo para chegar na consulta com tudo anotado. Você vai surpreender e vai facilitar o seu médico. Mas mesmo assim, eu acho que a gente não pode fugir daqueles pilares básicos da saúde, né? Não. O básico é o mínimo que você tem que se fazer, né? Uma boa alimentação, atividade física, um sono regular. Se você não estiver dormindo bem, vai haver complicações, porque o sono é fundamental, né? Então, esses pilares básicos, eles são, assim, você já espera que estejam sendo feitos. Mas a gente mesmo assim pergunta para saber onde está a fraqueza. E a gente ali vai e faz uma intervenção clínica de forma que a pessoa tenha um estilo de vida saudável para permitir uma melhor solução terapêutica. Ou seja, eu vou entrar com uma medicação, ela vai responder bem à medicação. Se ela não tiver com o organismo regulado, eu preciso de uma dose maior, mais medicação, né? Agora, pode também, não sei se acontece com frequência, mas pode ser que a paciente não responda bem a alguma medicação. Sim. É isso que você chama de ajuste fino. Sim. E não respondendo bem a algumas medicações, eu tenho uma experiência para contar para vocês. Eu, por exemplo, vocês sabem que eu tenho reposição hormonal intradérmica, que são os implantes, né? E aí, eu senti no meio desse processo todo, há pouco tempo, um novo sintoma que eu não tinha até então, que foi a insônia. Conversando com o meu médico, ele me passou uma medicação e eu não reagi nada bem a ela, mas eu te conto já já e eu volto aqui daqui a pouco te conto também, tá bom? Minha experiência. Vocês lembram que outro dia eu falei assim que eu tava tomando o magnésio todas as noites? Continuo tomando, não vou parar de tomar de jeito nenhum. Fez muita diferença. Isso é comprovado? Sim. Em especial em pessoas que têm algum tipo de deficiência ou são pessoas mais agitadas, né? Tipo eu, né? Então, perfeito. Mas na época que eu estava sentindo insônia, o meu ginecologista falou, então vamos aumentar um pouquinho a sua reposição de progesterona? E aí me passou um bioidêntico gelzinho para eu passar todas as noites. Sabe o que aconteceu comigo? Não sei se acontece com todas as mulheres. Eu fiquei tão mimimi, eu fiquei angustiada, fiquei meio sofrida, fiquei meio pensativa. Parecia que eu estava de TPM. Aí eu não gostei, né? Até postei um vídeo questionando coisas. E aí eu conversei com o meu médico e ele falou, Cláudia, é da progesterona, é melhor então você suspender, porque isso acontece em algumas mulheres. Quer dizer, isso é um ajuste fino, né? E é um bom exemplo de como os hormônios afetam a emoção, né? Então você percebeu uma diferença na sua forma de agir e no que dizer, baseado num efeito adverso de um hormônio, que na verdade você produz, inclusive. Então, você vê como é que o ajuste fino e a reposição correta faz toda a diferença, não só no corpo, mas no sentimento, no pensamento, na conduta da pessoa ao longo da vida.
Olha lá que interessante. Agora, em relação a emagrecimento, o que acontece que não é mito? Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, as moças de 30 falavam assim, espera chegar nos 30, e depois, espera chegar nos 40. E realmente, depois de uma certa idade, vai ficando cada vez mais difícil. Sim, é porque existe uma queda do metabolismo basal, ou seja, a quantidade de caloria que a pessoa usa para viver. Então, você sabe que ao longo do seu dia você gasta energia. Só que com o passar do tempo, a máquina começa a gastar menos. Então, esse metabolismo, que é o que deveria estar no nível, ele dá uma queda. E, via de regra, as mulheres percebem isso aos 30 e depois de novo aos 40, quando está no climatério. Então, eu já sei disso, a gente já é uma coisa corriqueira para nós no consultório, né? Então, é um fato, sabe? É um fato. E não é só no corpo, não é só o metabolismo. Então, essa dificuldade de emagrecer, ela vem junto com outras coisas. Vem com amadurecimento, inclusive, com todas as experiências que a pessoa tem, mas a pessoa percebe isso e é um fato mesmo. O metabolismo cai e a gente tem mecanismos para poder compensar essa queda do metabolismo e manter a pessoa com o corpo saudável, com a mente saudável, independente da idade. Então, é possível, apesar de menopausada, etc. Tal, manter o corpo em forma, sem obesidade, sem pré-obesidade, que na verdade não é uma questão estética, mas é uma questão de saúde, né? Sim, você vê que hoje a expectativa de vida da população em geral vem subindo, né, no mundo inteiro. Então, eu me lembro que há umas décadas atrás, uma pessoa de 60 a mais era uma pessoa quase que inapetente, ela não conseguia fazer as coisas. Hoje, para você estar numa condição dessa, tem que ser acima de 80, né? Ou até 90. Até 90, né? Então... Ou até mais. Ontem eu estava ministrando uma palestra e eu citei que a primeira pessoa que vai viver 140 anos já está aí, só que ela ainda não chegou aos 140. Então, assim, a expectativa de vida vem aumentando, então a qualidade de vida precisa estar ajustada para você viver melhor e bem esse tempo a mais, né? Porque não adianta você ter 10 anos, 15 anos, 20 anos a mais, mas não ter qualidade com eles. Então é isso que a medicina vem preconizando. Por isso que são muitos recursos, muitos exames, tem os testes genéticos, coisas novas que vêm surgindo e a gente tem que acompanhar tanto o médico para se informar, quanto o paciente para fazer uso da tecnologia, porque senão não adianta ter a tecnologia, mas o paciente continuar pensando igual 40 anos atrás. Aí ele vai ter uma expectativa de vida como era há 40 anos atrás. Perfeito. A gente está vivendo uma febre das canetinhas emagrecedoras. E eu sei que quando a gente entra na menopausa, a gente tem uma tendência muito grande de perder massa magra, de perder músculos, né? Tanto é que os médicos sempre falam exercício físico, musculação. Musculação vira remédio, gente, quando a gente vai envelhecendo. A gente não tem mais escolha, tem que fazer, tá? Mas aí eu fico pensando, essas canetinhas, elas também aceleram um pouquinho a perda de massa magra, perda de músculos, né? Sim, é muito perigoso isso acontecer e isso é ruim, porque quando a pessoa, seja mulher ou homem, perde massa magra, que é o músculo, junto com a gordura, fica até mais fácil ele engordar. Porque o que faz o metabolismo basal, que eu citei agora, permanecer bom, é a massa magra. Então, se você perde a gordura, mas perde também o músculo, então você diminui o seu metabolismo basal. Ou seja, quando você terminar o tratamento, você não tem nada que segure você naquele peso. Só que hoje a gente já tem a consciência disso e existem recursos que você, ao mesmo tempo que a pessoa emagrece, você já ministra um tratamento junto para a pessoa não perder a massa magra. Então, ontem mesmo eu mostrei um slide numa palestra que eu ministrei, em que a pessoa perdeu gordura de forma clara e depois, ao final do tratamento de emagrecimento, já estava aparecendo os músculos, entendeu? Porque tem gente que não aparece nada, a pessoa emagrece e parece até que está doente, né? Sim, porque aí perde tudo, perde gordura e perde músculo, Exatamente, né? parece que a pessoa ficou doente. Eu, de uns 8 meses pra cá, eu perdi 10 quilos. A minha preocupação grande, né, junto com o médico e tudo, foi manter a massa magra. E aí, com isso, eu caprichei, nunca esqueço de jeito nenhum de tomar minha creatina, de fazer o meu aporte de proteínas do jeito que o meu corpo pede. Inclusive, às vezes, preciso suplementar com whey protein, né? Porque não é sempre que a gente consegue atingir lá a nossa meta, não é verdade? Mesmo, Inclusive, existe uma forma de você saber se o seu corpo ele é mais voltado para absorver bem, por exemplo, um whey protein ou então uma albumina, que faz o mesmo papel. Então, existem exames que a gente define qual o melhor suplemento para aquela pessoa. Pode ser que o primo não seja a mesma coisa, a vizinha não seja a mesma coisa, apesar da idade, altura, por exemplo, não é só o suficiente hoje. A gente consegue aprofundar ainda mais se for necessário. Maravilha, olha lá.
Está aprendendo bastante hoje. Eu quero saber se você já tem alguma dúvida para mandar para o Dr. Cláudio. Eu tenho uma dúvida aqui. A gente fala muito de fazer exercício físico e eu recebo, e eu leio todas as mensagens que vocês me mandam, viu? Recebo muitas mensagens de telespectadora falando que tem vontade de fazer exercício físico, mas não consegue. Não só por desânimo, mas muitas vezes por dores articulares. Na menopausa, a gente tem uma tendência maior às dores articulares? Tem. Inclusive, tem um dos sintomas da depressão e da queda do humor são dores. Inclusive, um dos tratamentos para dor em mais de 1 ou 2 ou 3 locais inclui o antidepressivo. Não sei se você está ciente disso. A gente já falou sobre isso até mesmo na fibromialgia. Exatamente. Né? Nas dores neuropáticas. Isso. Então, também, na questão da mulher nessa fase, quando ela apresenta uma característica específica, a gente sabe que a gente associando o antidepressivo vai ajudar muito na terapêutica, mesmo que ela não apresente a depressão clássica, entendeu? Porque é uma outra indicação dos antidepressivos. É muito interessante, né? A gente usa, às vezes, uma ferramenta que é feita para uma coisa, mas para outra coisa e dá um bom resultado. Mas, ó, eu vou dar uma dica agora muito, muito, muito especial. Porque, na verdade, você concorda que é sempre melhor prevenir do que remediar? Com certeza. Então, eu vou falar sobre isso aqui. Me espera que eu volto já. Olha, doutor Cláudio, me conta uma coisa. Você ficou com vontade, né? Fiquei. Aí a gente tá na menopausa. Não bate não, é isso que eu vou perguntar pra ele agora, Fran. Porque a gente é gente e a vida tem esses prazeres que vão à mesa também. E aí, a gente pode, mesmo na menopausa? Sim, porque se você tem uma saúde controlada e se cuida, essas escorregadas já está na contabilidade, né? A gente já conta com isso. Então, a gente sabe que isso é parte da felicidade, um convívio familiar, uma festa, né? Isso é uma coisa natural e a gente já espera por isso e isso já está na conta. Maravilha. E, ó, tá na conta sem culpa. Porque culpa também não faz bem pra gente. Mulher na menopausa precisa, já que os hormônios fazem o papel de bagunçar as nossas emoções, mulher na menopausa precisa cuidar das suas próprias emoções, né? Sim. E também a mulher nessa faixa etária tem os filhos mais crescidos, já absorve problemas de outras pessoas. Muitas vezes a pessoa é aquela da família que tudo recai sobre ela. Então tem que tomar cuidado com esse aspecto emocional que isso influencia. Você está indo lá na minha casa, você está conhecendo a vida da minha telespectadora, a sua também, né? Então, olha só, sabia? A emoção afeta os hormônios, assim como os hormônios afetam a emoção. Então é uma via de uma dupla. Olha lá que interessante. A Mônica Emília está fazendo uma pergunta, participando do programa. Obrigada, Mônica. Ela diz assim: boa tarde, Cláudia e Cláudio. Menopausei aos 34 anos e hoje, com 64 anos, gostaria de saber se posso voltar a tomar hormônios, pois fiz isso até os 55, quando o médico suspendeu. Minha perda de peso e massa estão incomodando. Sou bem saudável, ok? Obrigada. Então, isso requer uma avaliação, porque existe uma coisa que pode acontecer nessa faixa etária que a gente chama de sarcopenia. É a perda de massa óssea e massa muscular com a idade avançada. Como ela entrou na menopausa de uma forma relativamente cedo, né? Então é bom que ela continue cuidando, sabe? Eu acho que ela... Sim, é possível que ela volte, mas não é só voltar por voltar. Precisa saber em que situação que está, se ela realmente perdeu massa magra, ou seja, massa muscular, que parece que sim, e se junto com isso, se ela perdeu alguma massa óssea, que aí requer também uma... Então, existe a possibilidade de voltar em algumas situações, existe. É bom ela consultar o médico novamente? Inclusive, a sarcopenia, às vezes, a pessoa precisa associar um outro hormônio que chama, às vezes, GH, que chama somatopausa, que é a queda muito acentuada de um outro hormônio que não é sexual, mas que ocorre na terceira idade. O GH, aí, você falou uma coisa interessante, que talvez, para quem está em casa, soa como uma coisa muito nova, né? Não, que dá um certo medo, porque as pessoas associam muito o GH ao surgimento de câncer, ao crescimento de células cancerígenas. Isso é verdade? Olha, a regra, e por tudo que eu sei até hoje, o GH, ele não causa o câncer, até porque a pessoa produz o GH. Todo dia, quando você dorme, você libera melatonina e ao longo da noite você libera o seu próprio GH. Então, o que acontece nessa pausa que a gente falou do GH é quando tem uma queda muito rápida e muito intensa.
E isso pode culminar como, por exemplo, uma perda de massa magra e a perda óssea. Então ele traz benefícios. Sim, ele é um hormônio benéfico como todos os outros, né? Então, essa pergunta foi muito boa, porque ele não é um causador, mas para quem já tem a história de câncer, não deve repor ele, é diferente, né? É a mesma coisa do câncer de mama com a reposição de hormônio feminino. Não é que o hormônio feminino é proibido para todo mundo, mas ele é restringido para essas pessoas que já têm a história. Ou seja, então assim... É restrito para quem tem histórico de câncer de mama, não pode. Isso, quem já tem um câncer não deve repor o GH. Mas não quer dizer que repor no GH vai causar o câncer. Perfeito. A Maura Alma está perguntando, boa tarde, Claudinha e doutor. E a mulher que não pode fazer reposição hormonal, como se tratar? Aí é que tá. Vamos lá, primeiro, quem não pode fazer reposição hormonal? Porque existe um paradigma antigo e existe o novo, né? Quem hoje, sabido, através de estudos científicos, não pode fazer reposição hormonal? Então, no caso, ela deve estar se referindo à reposição hormonal feminina, provavelmente, que são os hormônios da pílula, né? Da pílula contraceptiva, são os mesmos hormônios. Então, às vezes ela não pode usar um tipo de hormônio, mas pode se beneficiar com outros. Porque os hormônios são muitos, né? São dezenas, né? Mas quem não pode? Mulher que tem câncer de mama não pode. Não, mas ela pode, por exemplo, o hormônio masculino, não pode? E se ela tiver com falta do hormônio masculino? Se ela faz a reposição da testosterona, a testosterona não vai virar progesterona ou é o contrário? Não, aí existe também um comprimido que bloqueia essa transformação do masculino para o feminino. Inclusive, você falou que tem os implantes, inclusive existe recursos, tanto via oral quanto implantáveis, que você consegue repor o hormônio e impedir que ele se transforme em outro, que é o que você falou. Então, essas questões, elas são todas solucionáveis, só precisa entregar essas situações, ou seja, levar até o médico, e um médico que tem o domínio, vamos dizer assim, que vá mais nos congressos, né? Porque tem alguns colegas que somem, mas a via de regra, aquela pessoa mais bem antenada, ela vai saber solucionar. É o que eu falo, a medicina ela está em constante evolução. O médico precisa ser estudioso. Não adianta ser um médico de boa lábia, que fala super bem na internet e não estuda, porque aí não vai saber nada. Então tem que ser alguém que estude. Cláudia, eu estou comparando hoje a medicina igual a inteligência artificial. Todo dia tem uma novidade. Então, assim, não dá para ficar de lado, senão você fica, rapidamente você fica desinformado. É verdade. É muita novidade. Muita novidade, né? Mas aí, respondendo a Maura, quem não pode fazer reposição hormonal, faz o quê? Aí eu te perguntei, quem não pode fazer? Então, eu entendi que toda mulher, de alguma forma, pode? Ela não pode alguns, porque não existe alguém que não pode nenhum. Não existe isso. Então, é por isso que eu estou interpretando a pergunta dela como essa reposição hormonal dos hormônios femininos. Tipo assim, ela tem algum histórico, teve um CA de mama, um CA de útero, um câncer de útero, ela não pode repor o feminino. Mas e os outros, como é que estão? Pode fazer alguma coisa? Outra coisa, existe também uma forma de você estimular o próprio corpo a voltar a produzir. Então, existe um outro recurso que não é tomar hormônio, tanto com fitoterápico, que são plantas, por exemplo, como uma outra situação que a gente chama de pré-hormonal. É como se a gente estimulasse a própria mulher a voltar a produzir alguns hormônios dela. Ou seja, eu não entrego o hormônio, eu empurro. Olha, vamos ver se engata aqui, vamos dar uma empurrada nesse carro, entendeu? Perfeito. Não existe esses recursos. Então precisa procurar um médico, Maura. Kátia Sirlene, é uma regra toda mulher engordar na menopausa? Não é uma regra, mas é muito comum. Mesmo que ela seja mais magrinha a vida inteira, ela nota que ela está diferente um pouquinho. E outra coisa, hoje eu acabei de atender uma mulher que é falsa magra. Você olha, ela está linda, não precisa de nada. Mas na hora que você faz a bioimpedância, aí tanto o médico quanto o paciente assusta. Porque aquela pessoa que tem uma aparência muito boa, que inclusive é um problema. Porque quando a pessoa se percebe acima do peso, ela procura recurso, né? Tipo assim, não quero ficar assim pela estética e pela saúde. Mas quando a pessoa não tem a aparência e não sente nada, às vezes ela está correndo risco sem saber. E isso eu acabei de atender agora, antes de vir aqui fazer essa entrevista. Então, essa pessoa que, por exemplo, qual foi a pergunta mesmo? É que ela... Se toda mulher na menopausa vai engordar. Não todas, mas ela tem que tomar o cuidado que às vezes ela está com aparência boa, mas perdeu o músculo. Vocês ouviram que eu falei pro doutor que nos últimos 8 meses eu perdi 10 quilos, né? E eu não resolvi emagrecer por acaso, nem por estética apenas, não. Eu tava pré-obesa. Meu índice de massa gorda tava alto. E ainda tá um pouquinho, viu? E eu treino pra caramba. E eu tenho um bom índice de massa magra, de músculos, mas a gente tem que estar sempre cuidando da gente mesmo. Nosso corpo é nosso bem maior, nossa saúde
é a nossa vida, né? A Estela Zampiri fala assim, boa tarde, depois da menopausa tenho muita insônia. Melatonina ajuda a resolver o problema? Se a causa da insônia for causada, né, a causa for a falta de um outro hormônio, pode não ser suficiente. Eu tenho pacientes que tomam melatonina 10 miligramas e não conseguem dormir, porque não é ele que ela precisa, né? Mas pode ser, vamos supor, se ela não tiver com a deficiência, pode ser que ela tome e durma. Quais são os hormônios que ajudam a gente a dormir bem? Olha, são vários, mas é o conjunto da orquestra, né? A orquestra, o organismo da pessoa, estando funcionando bem, uma das coisas que tem o benefício é ter a liberação do hormônio, que é a melatonina. Se ele não está sendo liberado o suficiente, onde está a causa disso? Porque uma coisa é você só repor, mas outra coisa é você tentar identificar por quê, né? Então, se você descobrir, se tiver um porquê, e você tratar o porquê, você não precisa ficar usando o resto da vida. Então, são duas situações. Eu posso passar a melatonina para a pessoa ficar bem por um período enquanto eu resolvo a causa, ou então a pessoa só toma e não resolve a causa. Aí vai ficar dependendo sempre. Chega uma hora que a melatonina, pelo menos para mim, parou de fazer efeito. Sim. Para você e para muitas pessoas. Comecei até a ter um sono ruim. Acordava no meio da noite, assim, como se eu já tivesse dormido tudo, sabe? Aí tentei ajustar a dose. No final, o que está resolvendo mais é o magnésio, que está me ajudando bastante, e a minha higiene do sono, que isso é uma coisa importante, né? A gente tirar telas num determinado horário, escurecer o ambiente. No caso, você citou aí a respeito do magnésio, ele participa na fabricação dos neurotransmissores, certo? Então, assim como você precisa de cimento e tijolo para fazer uma parede, você precisa também dos nutrientes necessários para produzir os hormônios que você precisa. Então, e esses nutrientes não são necessariamente só vitaminas, nem só minerais. Às vezes, um ácido graxo, por exemplo, outras situações que às vezes você identifica que aquela pessoa até come, mas não absorve, por exemplo. Ou então ela não come, por isso não tem. Então, aonde está o defeito? É na ingestão ou é na absorção? Ou é o metabolismo, assim, ela come o suficiente, absorve o suficiente, mas o corpo acaba com aquilo rapidinho. Então, nós temos 3 níveis aí para avaliar se é uma coisa nutricional, se é uma coisa de absorção ou se é o metabolismo da pessoa que não está adequando com aquilo. Aí a gente tem que fazer esses ajustes. Eu sei que parece um pouco complicado, mas é legal trazer isso para esclarecimento das pessoas. Porque às vezes ela só pensa num nível e esquece que existem outros níveis, né? Porque você pode comer muito e absorver pouco. E aí, não adiantou nada comer muito. Então precisamos melhorar a absorção no intestino. Mas, peraí, comeu bem, absorveu bem, mas na hora que chega no organismo, fez o exame de sangue, caramba, nem parece que... Então, tem alguma coisa aqui. Aí a gente vai e corrige a parte metabólica. Tem que investigar e tem que estar bem amparada com um bom médico, né? Olha que assunto maravilhoso hoje. Luciane Fátima está perguntando quais os exames hormonais devem ser feitos para detectar o início da menopausa. Então, são os hormônios sexuais femininos. É muito prudente também fazer os hormônios sexuais masculinos, que a mulher precisa, em menos quantidade, mas tem ali o nível certo. E também os derivados dos hormônios, masculino, por exemplo, né? E quando eu falo derivado, é porque a testosterona ela se transforma em outras coisas, assim como os hormônios femininos. Então, nós temos estriol, estradiol, estrona, são vários. Então, você precisa pedir toda uma gama para você montar o quebra-cabeça e perceber aonde que está o problema. Perfeito. Para o nosso tema, que é menopausa, climatério, por que a gente engorda e tem dificuldade de emagrecer, uma consideração final aí para as nossas amigas em casa e para os maridos também, porque eu falei que esse tema é importante, que os maridos precisam compreender essa fase na mulher, né? Sim, até porque a gente percebe que quando a mulher tem o apoio do marido e até o marido cutucar ela, olha, vai, se cuida, vai fazer atividade e tal, isso é muito, até o contrário também, né? É muito comum eu atender um casal, por exemplo, que um apoia o outro, isso facilita. Então, essa questão de ganhar peso na menopausa não é uma doença, é uma coisa natural, mas que por ser natural não precisa ser assim, isso não faz mal, isso não vai me prejudicar. Não, eu acho que depende do caso. Eu acho que se você vê que é uma coisa muito intensa, vale a pena você intervir até para manter uma saúde melhor, porque o peso hoje ele é totalmente relacionado, sabe? Hoje não é, a obesidade, o sobrepeso, não é uma questão estética. Hoje já tem um CID, que é Código Internacional da Doença, então o sobrepeso e a obesidade é um problema de saúde. Eles estão muito relacionados aos infartos nas mulheres? Muitos.
muito relacionados. E tem outras doenças relacionadas, né? Dor articular, coluna e muitas outras, como Hipertensão, diabetes. Doenças crônicas, né? Olha, conversei com o Dr. Cláudio Ambrosio, ele está no Instagram DR Cláudio Ambrosio, com mais informações e com muitas novidades, porque a medicina não para, é uma ciência em constante evolução. Então, esteja bem cercada aí de informações. Doutor, muitíssimo obrigada, foi uma alegria te receber. Valeu. Uma ótima tarde e até a próxima, Obrigado. tá bom?